para essa leitura, Isaías 41, do 1 ao 20. Isaías, para a gente ler junto aqui, Isaías 41, do 1 ao 20. Então vamos lá, olha ali para o telão. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos. E então falai, cheguemos-nos juntos a juízo. Vai em frente, até o 20. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre os reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Vai. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com os seus pés, nunca tinham caminhado. Vai lá. Quem operou e fez isso? Chamando as gerações desde o princípio. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Senhor é o primeiro e o último, né? As ilhas o viram e temeram. Os confins da terra tremeram e aproximaram-se e vieram. Para um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, tem aquela versão que eu gosto muito, ser forte, ser forte. Vamos lá. E o artífice animou o ourive e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então, com pregos, o firma para que não venham a mover-se. Vamos lá. Mas tu, ó Israel, Israel somos nós, hein? Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, só semente de Abraão, meu amigo. Vamos lá. Tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Vamos lá, glória a Deus. Não temas, não tenha medo, né? Não temas, porque eu sou contigo. Deus é contigo, amado irmão, não tema, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Vai lá. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram
contra ti. Tornar-se-ão nada. E os que contenderem contigo perecerão. Amém, aleluia. Buscá-los-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Se meteu contigo, né? Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Vai. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Vai. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os doiteiros tornarás como palha. Aí lá, tu padejarás, e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. Aleluia, vai. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há. Não existe, né? E a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Vai mais. Abrirei rios em lugares altos. Abrirei e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Aleluia. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo. O último versículo: para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, amém? Glória a Deus. Cruze sua cabeça, Deus. Fala aos nossos corações. Nos levante nessa noite, nesse culto. E que possamos ser edificados com a tua palavra. Porque a tua palavra é espírito e vida, Senhor da glória. E nós te pedimos que o nome de Jesus seja glorificado na vida desse pequeno rebanho, teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Muito bem. Gente, o que é que eu fiz com o meu óculos? Eu tenho em algum lugar, né? Vamos lá. Muito bem, o texto bíblico refere-se, no seu contexto, ao povo escolhido. Opa, obrigado.
ao povo. O texto bíblico refere, no seu contexto, a um povo escolhido, né? O povo escolhido, povo de Israel, povo da velha aliança. Fala do amor, do cuidado e do zelo de Deus para com os seus. Em Cristo Jesus, nós somos Israel de Deus, o povo de Deus. Logo, as promessas aqui encontradas são também extensivas a nós. Assim sendo, que promessas Deus nos fez aqui e que podem nos encorajar, nos inspirar, nos fortalecer e nos dar condições para caminhar. Se você prestar atenção, aí você vai já tendo mais entendimento. Aqui tem 4 pontos para a gente rapidamente discorrer sobre ele. Primeiro, aqui nós temos a garantia de ser propriedade de Deus, versículo 9. Nós temos a garantia de sermos propriedade de Deus, versículo 9. O texto diz: tu és o meu servo, eu te escolhi. Foi Deus que nos escolheu, não foi nós que escolhemos Deus, né? Foi eu quem te escolhi, Deus nos escolheu. Deus te escolheu, glória a Deus. E não te rejeitei. Temos um dono, somos um povo comprado por um grande preço, fomos adquiridos. Está em 1 Pedro 1, vai. É por isso que, capítulo 10 de João, vamos encontrar várias vezes a expressão de Jesus chamando as minhas ovelhas. Então, o Senhor nos comprou com seu sangue. E a Bíblia diz que você custou um preço muito alto, muito caro. Mais caro do que o ouro, do que a prata. E só uma vida tem mais valor do que o mundo inteiro. O preço ele nos comprou com o seu sangue, com esse grande preço, né? Muito bem. E é por isso, continuando, as minhas ovelhas. Você se converteu, entregou sua vida a Jesus, você é de Jesus, foi comprado por Ele e para Ele, você é ovelha dele, e Ele chama minhas ovelhas. Não somos um qualquer, nós somos o povo a quem Deus libertou. Somos do Senhor. 1 Pedro 9. Somos do Senhor. Fala em 1 Pedro 2 e 9. A nossa geração vive uma sensação de não pertencer. Todavia, não é assim conosco. Pertencemos àquele que disse: as minhas ovelhas. Aleluia. Jesus te chama de minha ovelha. Não toca nela. Eu apacento. Eu cuido delas. Ela custou a minha vida. Ele nos comprou com grande preço. Ninguém as arrebata das minhas mãos. João 10, 28. Ninguém arrebata uma ovelha do Senhor das suas mãos.
certo? Você está seguro, aleluia, pelas mãos do seu dono. E somos do Senhor. Romanos 14, 8. Então, no primeiro tópico, nós temos essas informações, né? De que hoje, em Jesus, nós somos o Israel de Deus. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos um dono. Nós somos do Senhor. Glória ao nome do Senhor. E você se alegre nisso, que nem você pode saber. Às vezes, o próprio crente não sabe quem ele é, né? Mas o diabo sabe. Os demônios sabem que você pertence a Jesus. Que seu nome está escrito no livro da vida. Ele não se mete com você. Temos muitas histórias para contar, não vou contar, porque o tempo não vai dar. Mas esses satanistas que fazem pacto aí nessas macumbas, e nesses pactos, eles vão lá no cemitério e pegam aqueles corpos em decomposição e comem aquelas carnes. Mas quando eles vão lá para confirmar esse pacto, ou esses pactos, às vezes eles chegam na cova onde um crente foi sepultado. E o demônio que está levando ele lá para arrancar e comer aquela carne horrível, imunda. O demônio grita com ele: esse aí não toca nele. Esse aí pertence ao homem lá de cima. E o homem lá de cima é o teu Salvador, é o teu dono, é Jesus, glória a Deus. O homem lá de cima, ele diz que não te rejeitou, glória a Deus. 2, temos certeza de uma presença. Versículo 10. O texto diz: eu sou contigo. Eu sou contigo. E o Senhor disse, nós lemos várias vezes que o Senhor está dizendo: eu sou contigo, não tema. Diga para o seu companheiro, não tenha medo. Então vocês estão muito quietinhos. E eu vou dizer essa verdade bíblica. Não passa um jota nem um tio da palavra de Deus, é a verdade. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus nunca vai passar, né? E aí, eu vou dizer: o Senhor é contigo, meu irmão. E você vai dizer: glória a Deus, tá bom? O Senhor é contigo. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. E você vai encontrar isso no versículo 10. O texto diz: eu sou contigo. Várias partes da Bíblia. Vamos encontrar Deus prometendo estar conosco. Você vai encontrar em Êxodo 33, em Josué 1:9. Em Salmo 23, o salmo mais lido. O Senhor é o Senhor é o meu pastor. É o Salmo 23 mesmo? É assim, né? Vamos lá. O Senhor está contigo, o Senhor está conosco. E no salmo, onde é que eu acho o salmo aqui que eu perdi de vista? Aleluia! Glória a Deus! Fique calado não, irmão. Você está na presença de um Deus. Aleluia! Muito bem. Em Êxodo o Senhor está dizendo: estou contigo. Em Josué ele está dizendo: não tema, eu estou contigo. No Salmo 23, 4, você vai ouvir: o Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temo mal algum, tenho medo de nada, porque tu estás comigo. Você sabia que o Senhor está contigo? Você sabia que o Espírito Santo está com ciúme de você, não quer que você... Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem, é o varão, é a mulher, é o menino, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem bem-aventurado, a Bíblia diz que ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folha não murcha. Se você estiver sentindo a presença de Deus, se Deus estiver contigo, você será sempre uma pessoa alegre, tem muita paz no coração, é feliz, suas folhas são verdes, porque ali tem a fonte da água, e essa fonte é Jesus. Glória a Deus. E eu fico alegre porque a promessa é: no devido tempo dá o seu fruto. Se essas moças, se essas crentes, essas irmãs crentes, soubesse disso, tomasse posse disso, elas não iam ficar preocupadas com casamento. Tem muita menina e menino, rapaz e moça crente, fazendo besteira, arrebentando com a vida, porque não estão andando segundo essa palavra. Porque a Bíblia diz que a pessoa que assim faz, no devido tempo essa árvore dá o seu fruto. Se as mulheres estivessem ligadas nisso, tem muitas mulheres aí gastando muito dinheiro para ter filho e ficando triste porque não tem, mas se andar pela palavra, pelo Salmo 1, no devido tempo, Deus tem um tempo para realizar, para as suas realizações. No devido tempo você se casa, no devido tempo você vai dar o seu fruto. E olha aqui para nós, querida igreja do Senhor, glória a Deus. E tudo quanto fizer será bem-sucedido. Aleluia! E tudo quanto fizer será bem-sucedido. Está lá na sua Bíblia, no Salmo 1. Glória a Deus. E você não está só, né? O Senhor está com você. Muito bem. E nós vamos para frente. Vamos. A promessa de Deus, a presença de Deus nos traz descanso, nos dá descanso. A presença de Deus nos dá descanso. Glória a Deus. A presença de Deus nos dá proteção. Diga aleluia. A presença de Deus nos dá refrigério, aquela coisa gostosa dentro. A presença de Deus nos dá paz. Diga glória a Deus. Nos dá gozo. Diga aleluia. Nos dá segurança. Diga amém. O que mais queremos se já temos conosco a presença de Deus? Você já tem mais do que tudo. Aquele que tem Deus tem mais do que o mundo inteiro. A presença de Deus traz todas as bênçãos descritas
no versículo 10, 13 e 14. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é glorioso, meus irmãos. E tudo isso temos, porque conosco está o Senhor. Você crê nisso? Que o Senhor está com você? Você viu lá atrás, ele disse: ninguém arranca uma ovelha das minhas mãos. Foi eu que escolhi você, né? Foi eu que escolhi você. Eu não lhe rejeitei. E agora, você andando na presença de Deus, você tem todas essas bênçãos na sua vida. Ande na presença de Deus. É fácil andar na presença de Deus. Glória a Deus. Então nós temos certeza da presença de Deus nas nossas vidas. Ponto 3. Temos a segurança da sua proteção. 11 e 12. Aquela leitura que fizemos no texto básico, né? Temos a presença de Deus. Temos a proteção de Deus. Glória a Deus. Você quer a proteção de Deus? Quem quer a proteção de Deus? Eu também quero. Diga amém. Aleluia. Você tem a presença de Deus e a proteção de Deus. O inimigo mencionado nos versículos 11 e 12, né? Não são apenas pessoas. Não são apenas inimigos da carne, de carne. São sistemas, circunstâncias. Tem cada circunstância difícil em nossas vidas. Nós temos luta. São inimigos. Somos nós mesmos. Vivemos uma situação de confronto, de batalha. E não estamos isentos de lutas. Nós não estamos isentos de lutas. Deus disse: no mundo tereis aflições. Mas vai chorar por isso, por essa aflição. Fica uma pessoa infeliz. É assim? Não, né? E como é que é? Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Eu venci o mundo. Tem um versículo escrito por Paulo que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esconde isso aí, lá naquele computadorzinho. Paulo estava preso quando escreveu esse negócio. Alegrai-vos sempre no Senhor. E pastor, às vezes, gosta de enfeitar as pregações. Eu não garanto se foi assim mesmo, mas também não sei se não foi. A verdade é que alguém chegou lá e fez igual aquele ladrão que zombou do outro, né? Disse: você numa situação dessa, preso, sofrendo, sendo humilhado, manda a gente se alegrar no Senhor. E ele disse: outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, você no Senhor pode ser alegre em toda e qualquer situação, porque tribulações é uma coisa extensiva a todos nós. Todos nós passamos por tribulações, por tribulações.
aleluia, passamos por dificuldade, passamos por problema, por adversidade, por tempestade, por tribulações, por ataques, assédio, por laços, armadilha, dardos inflamados. Não ignoramos o inimigo e os seus ardis, diz a palavra de Deus. Mas, no fragor da luta, estaremos seguros. Você está seguro? Quem se sente seguro aqui? Aleluia! Você está seguro? Ninguém lhe arranca das mãos de Jesus. Você custou um alto preço. Você pertence a Jesus. Jesus sai atrás da ovelhinha rebelde e sobe, desce e vem com ela nos seus braços, chamando o povo para fazer uma festa. Porque diz ele, achei a ovelhinha perdida. Está nos meus braços, glória a Deus. Então, querido, temos muitas lutas, mas Deus pelejará por nós. Ele mesmo calcará ou colocará o inimigo debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz em breve, muito em breve, Jesus colocará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia! Não é dos pés dos reis, dos impérios, dos sistemas, é dos pés da igreja. É por isso que o inimigo não está muito preocupado com esses mundaréu de dinheiro desse povo, de fazenda, de tanta coisa. A sua preocupação é com a igreja, porque é a igreja que vai vencer o inimigo. Você sabia que quem vai julgar o diabo, quem vai julgar os demônios, somos nós, é a igreja do Senhor? Sabiam, né? Pois é, Deus vai nos levantar e vai nos dar a graça de julgar o inimigo e colocar ele no seu lugar. O lago do fogo, glória a Deus, aleluia. Vamos aqui, afunilando esse negócio aqui. Aleluia. Então o inimigo será colocado debaixo dos nossos pés, nosso inimigo será será vencido. Vimos isso ali várias vezes. E estamos bem guardados naquela torre forte. Sob as tuas asas estarás seguro. Salmo 91. Sob as asas do Senhor estaremos seguros. Você está seguro. Fale para o seu irmão. Fale para o seu irmão. Não desanime seu irmão. Um disse para o outro ser forte. Seja forte. Porque você já venceu. Quem te deu essa vitória foi Jesus. Quem te pastoreia é Jesus. E Jesus é fiel. E como nós cantamos no hino 328, né? O Senhor, Ele tem poder, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, diga glória a Jesus. Então Ele tem poder sobre os ventos, sobre as águas, sobre tudo e sobre todo, né?
E eu gostava de pregar ali em Apocalipse 5, onde aparece um livro selado, com 7 selos. E é necessário que alguém chegue para desatar o selo. E ninguém tem poder. E ninguém tem moral. E ninguém tem nenhuma possibilidade nem de desatar e nem de olhar para ele, para aquele livro dos 7 selos. E ali, já vi um pastor uma vez pregar e gostei. Ele disse: eu vou pegar aqui uma mensagem, mostrar para vocês que até no céu tem problema. Então, se você estiver com problema, você não vai chorar, faça como Paulo. Confie no Senhor, o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sadraque, Mesaque e Abdenego eram 3 jovens santos. Foram jogados na fornalha ardente e requentada 7 vezes mais. Não estavam com medo. E quando o rei se sentiu ofendido e ficou sabendo que aqueles jovens não obedeceram às suas ordens, com muito zangado, chamou-os e disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, é verdade que vocês não fizeram caso de mim, não me obedeceram? Pois eu vou dar a segunda chance para vocês. Vou fazer tudo de novo. E se vocês não se ajoelharem diante da minha estátua, vou jogar vocês dentro daquela fornalha. Isso aqui é literal, isso aqui não é história de carunchinha, não, isso é verdade. 3 jovens como nós, de carne e osso, sujeitos às mesmas coisas. E aquele jovem olharam para aquele imperador, para aquele grande mandatário daquele império, e disse: ó rei, quanto a isso nós não vamos nem conversar contigo. Mas uma coisa nós vamos te dizer, escuta. Se o nosso Deus nos quiser livrar do fogo, da fornalha, Ele livra. Glória a Deus. O nosso Deus livra. Deus já me livrou de muita coisa. Quantos aqui já tiveram livramento de Deus, sabe que foi Deus? Pois, eu acho que todos nós. Se o nosso Deus quiser, Ele nos livra. E aqui está saindo daquela palavra: seja forte, seja valente, não temas, não temais, né? Mas rei, se o Senhor não nos livrar, fica tu sabendo que nós não vamos adorar a tua estátua, rei. Nós vamos ser queimados, nós vamos ser torrados, mas adorar a tua estátua. Nós não vamos, porque o nosso Deus, Ele deu um mandamento, que nós não adoremos outro Deus, somente a Ele. O rei ficou tão zangado que pegou os mais fortes do seu reino ali, amarrou aquele jovem, esquentou aquela coisa 7 vezes, para ficar muito, muito quente mesmo.
E os que foram jogar aqueles 3 jovens morreram, porque, porque a fornalha estava muito quente e a quentura estava indo muito longe e morreram. Mas aqueles jovens foram com ímpeto jogados naquele fogo. Aleluia! Meu Deus! Diga assim, eu quero ser como Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eu profetizo sobre a tua vida, que você será um homem valente, uma mulher valente, um homem sempre alegre, na certeza que Deus está com você, está lhe dando a sua presença. E quando o rei se descuidou, que olhou para aquela fornalha, ele viu, foi 4 homens, andando, conversando, livre, nada que ele tinha amarrado, estava mais neles. E ele se apavorou. E eu penso, isso aqui é meu, eu penso, não sei quantos anos aqueles jovens viveram, mas eu penso que foi o melhor tempo, a melhor situação que aqueles jovens viveram nessa existência. Foi dentro daquela figueira, daquela fornalha. Porque um 4º homem desceu e entrou com ele. Nunca te deixarei. E não deixou eles só. Entrou com eles. Né? Eu não sei o que estavam conversando ali. Mas eu sei que aquela conversa, cada palavra ali, era assim um sopro da glória de Deus, da alegria. Eu já tive alegria na minha vida, que eu tinha certeza que eu ia morrer. Mas aquela alegria, eu não sei explicar. Eu digo, ela vai me explodir, eu vou morrer. Isso foi numa vigília ali em Brasília, por volta de umas 3 horas da manhã. Muita gente. Mas eu senti uma alegria tamanha, que eu digo, vamos morrer. Não foi a primeira vez. Eu digo, oh, meu Deus, eu não quero morrer agora, meu Deus. Meu Deus, não deixa eu morrer agora. Alegria, né? Eu penso que aquela situação de Isaías, profeta Isaías, que ele primeiro era um homem de boca suja, de língua, bicho ruim, todo errado. Mas aí, numa situação lá, ele começou a buscar o Senhor. Comece a buscar o Senhor hoje. Comece a orar hoje. O diabo não tem medo de quem não ora. Você pode ter dinheiro, você pode ter músculos, você pode ter tudo. Mas o diabo não tem medo de você. Mas se você começar a orar, colocar seu rosto no chão, seu joelho no chão, o diabo tem medo. O diabo disse com isso aí, não dá, né? E aí, quando Isaías viu o rei, quando ele viu o rei, ele viu a si mesmo, disse, meu Deus, eu sou um homem imundo, boca suja, habito no meio do povo do meu jeito, e os meus olhos viram o grande rei, a sua glória. Mas ele viu que havia serafins que voavam, e voavam dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! E eu fico pensando comigo, cada vez, de dia e de noite, ainda estão lá, dando esse culto ao Senhor.
Mas eu fico pensando comigo, né? Eu digo, eu acho que à medida que eles estavam glorificando, exaltando o Senhor, a sua glória, eles estavam vendo coisa mais profunda, mais gloriosa, mais importante. Por isso que eles não paravam de dia e de noite, glorificando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, querido, a verdade é que quando o rei viu aquilo, chamou logo os seus grandes e disse: nós não jogamos 3 jovens amarrados ali naquele fogo, pois eu estou vendo 4, e a aparência do quarto homem é como se fora filho dos deuses. Claro, Jesus, né? A aparência de Jesus encantou o grande rei Nabucodonosor. E ele então se apressou e deu uma ordem àqueles 3 jovens: saiam daí. E eles saíram, só que saíram, não estavam mais com os pés amarrados, não estavam, tudo que era do homem, o fogo tinha queimado, mas eles estavam ilesos, maneiros, cheios da glória de Deus, dizendo: é esse o nosso Deus, Ele está conosco, e ninguém pode nos fazer nada. Eram valentes aqueles homens, e eles não fizeram por desobediência aquilo, é porque estava escrito que não adorassem outro Deus. E é por isso que eles não se prostraram, porque era dessa forma que eles estavam desobedecendo a palavra de Deus. Só por isso, não tinham nada contra o rei. Assim, meu amigo, nós íamos achar tantas coisas na Bíblia que a gente pode trazer para hoje, e que a gente pode materializar isso em nós. Aleluia, glória a Deus. Mas, e aquele homem que foi jogado na cova dos leões? Leões famintos, leões querendo ali um pedaço de osso. E o profeta Daniel tinha um hábito, cria um hábito da oração, cria o hábito de que mais? Da leitura da Bíblia, do louvor, da presença de Deus. E seja forte. Aleluia, seja forte. Glória a Deus. E o profeta, 3 vezes por dia, ia lá no seu quarto e fazia aquela oração de glória a Deus e aleluia. De aleluia e glória a Deus. Porque o nosso Deus é digno. Porque o nosso Deus é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor, ações de graça, soberania, sabedoria. Tudo pertence a Deus. Glória a Deus. E aí, aqueles camaradas que se diziam amigos de Daniel, da mesma praia também, empregado ali com patente altíssima, tinham inveja de Daniel. E aí foram lá no rei e disseram, eles se juntaram e disseram: nós não vamos conseguir fazer mal a esse rapaz, não. Não vamos. Nós não vamos encontrar nada para fazer mal a eles. A não ser na religião deles. Alguém deve ter. O diabo deve ter soprado na cabeça de alguém. Na religião deles. Isso é mesmo.
E fizeram lá um documento, e levaram esse documento para o rei, e disse: "Ó rei, nós trazemos aqui um documento para durante certo tempo, qualquer pessoa em qualquer lugar que fizer petição a qualquer Deus, a não ser a ti, seja jogado na cova dos leões." E o rei olhou aquilo, não entendeu nada. E assinou, carimbou, tudo bem. Eles disseram: "Pegamos o homem." Daniel soube, Daniel ficou sabendo. Mas nem modo de coisa. Daniel diz: "Que oportunidade que eu vou ter de glorificar o nome do Senhor nesse império." Daniel viu, foi a oportunidade de glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes os nossos problemas é uma oportunidade que nós temos de glorificar, de exaltar o nome do Senhor. Eu diria muita coisa aqui. Daniel continuou lá. Tal hora eu tenho que sair e orar. E eles então ficaram ali, na observação, documentaram e disse: "Rei, Vossa Excelência não fez esse edito e tal." Ele disse: "Sim, é verdade." Pois olha, sabe aquele Daniel? Aquele hebreu, aquele escravo, estava de joelho, orando ao Deus dele. Então manda pegar ele e jogar na cova dos leões. E o rei gostava de Daniel. E a Bíblia diz que o rei ficou muito abatido. Mas não teve outra coisa para fazer. Pegou Daniel e jogou Daniel na cova dos leões famintos. Olhem duas coisas aqui. Daniel bateu no chão, onde estavam os leões. Passou a noite ali. O rei chegou lá muito cedo, não dormiu naquela noite. Deve ter falado com a voz tremendo, muito triste, certo de que Daniel estava na barriga dos leões. Mas não estava. E ninguém vai estar. E disse: "Daniel, dá-se o caso que você está vivo." Alguma coisa. Ele disse: "Ó rei, vive para sempre." Quando você vê isso na palavra de Deus, vou lhe dar aqui uma palavra teológica. Quando você vê isso na palavra de Deus, ó rei, vive para sempre, o que aquela pessoa estava dizendo para o rei: "Rei, em vez de vive para sempre, rei, tenha felicidade, tenha uma vida próspera, seja alegre, desfrute dessa vida." E foi isso que Daniel disse: "Ó rei, estou aqui, vivo, mas eu não fiz nada contra ti, eu não falei nada contra ti." Não entendi. A grande verdade é o grande plano de Deus. É o grande plano de Deus para Daniel, para realizar. Só Daniel acho que fazia aquilo. Ele ficou alegre, mandou tirar Daniel e pegou todos aqueles inimigos de Daniel. E aí eu disse as duas coisas. Um foi, ele ficou lá junto com os leões, e os leões, não sei se tem sentimento, deve ter, né? Tem que ser de zangar, de estraçar já. A verdade é que os leões não vieram para cá. E o Daniel ficou lá no chão, se orando, se louvando, se conversando com os leões, eu não sei. Eu sei que quando jogaram aqueles homens com as mulheres dele, com os filhos dele, eles não tocaram no chão.
antes de chegar no chão, os leões partiram para cima dele com a fome, com a ira, estraçalharam aqueles homens. E aí vem então aquela lei, aquele edito que os reis faziam. E Deus então se tornava conhecido por esses homens que confiaram em Deus, heróis da fé. Aleluia! Glória a Deus! Você quer ganhar alma para Jesus? Também quero. Você quer conhecer Deus assim, ouvindo a sua voz, conversando com Ele? Jesus tem muita vontade, desejo de conversar com você. De conversar com você. Eu estou com medo de estar judiando com você. Ah, tá ótimo. A gente faz um chamado encontro com Deus, ou encontro Peniel. E nossos encontros têm sido de alto nível. E uma vez nós fizemos um encontro aí para essa banda lá. Muita adolescente. E uma dessas meninazinhas que é criada aí totalmente à vontade, depravada, que não tem roupa, não tem nada. Ela foi, não sei. A gente sempre leva as pessoas que querem ir, que seja crente ou não. E ela teve um encontro tão profundo com o Senhor, que quando a gente viu, deu fé, ela estava conversando com Jesus. Mas o Senhor deixa, a Bíblia diz que Deus deixa a sua glória, os mais altos céus, e desce para ficar pertinho do coitadinho, do miserável, para levantar aquela pessoa e colocar entre os grandes. Deus é bom, sua bondade dura para sempre. Diga glória a Deus, diga aleluia. Estamos aqui cultuando um Deus vivo. O nosso Deus não está pendurado aqui, está lá na sua casa, também não. Onde é que está o seu Deus? O meu Deus está no céu e também no meu coração. Aleluia! Então, querido, que ela estava dizendo, que ela disse depois, olha, Jesus estava conversando comigo, e ele estava brincando comigo, e ele estava dizendo para mim, só para mim, disse, vamos brincar? Jesus, eu não estou falando aqui de sonho, não. Eu estou falando de um ocorrido literal, verdadeiro, como eu estou lhe falando. E Jesus disse para aquela menina, depois eu entendi, que Jesus tinha pena dela, como tem de todos, os que estão em certas situações. E Jesus disse, vamos brincar? E ela disse, vamos. E sabe qual foi a brincadeira que Jesus escolheu para brincar com ela? Não, claro que não, né? Que eu não falei ainda. É aquela que os meninos gostam, que eu não consigo fazer aquilo. Que é... Então Jesus estava chamando ela para brincar e estava brincando desse jeito e ela estava feliz de estar curtindo a vida ali com Jesus. Meu Deus. Aleluia. Verdade. Verdade. Aleluia. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e acharei descanso para as vossas almas. Jesus disse, você quer ser grande?
Jesus disse para você, Jesus disse para mim, Jesus disse para a sua igreja, disse para todo mundo. Você quer ser grande mesmo? Pois seja o que serve. Seja o menorzinho de todos. Se humilhe. Seja um servo. E você será grande. Jesus disse: eu não vim a esse mundo para ser servido. Eu vim a este mundo para servir e dar minha vida pelas minhas ovelhas. Jesus tem prazer em servir, o seu nome. 700 anos antes de Jesus nascer, o Espírito Santo deu o nome de Jesus ao profeta e disse: o seu nome, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É por isso que o mundo não tem paz. Está rejeitando o Príncipe da paz. Então, querido, Jesus é manso, é humilde de coração. Quando Jesus estava sendo julgado ali, não sei se foi pelo Pôncio Pilato, uma daquelas autoridades já peçou a morte. Então, uma pessoa querendo puxar de Jesus algo que lhe acusasse de ser mesmo filho de Deus. Quando Jesus disse: eu sou, um daqueles soldados romanos perversos, quase que mata Jesus, bateu na sua cara. Jesus olhou para ele e disse: se eu falo a verdade, por que você me bate? Então não tenha medo de Jesus. Não tenha medo de Jesus. Confie nele. Confie nele. Ele quer conversar com você. O seu nome significa Deus conosco. Um Deus presente, que ama. Ele diz: o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E é com esse Jesus que nós vamos viver eternamente. 1000 anos aqui neste mundo. E para todo sempre, para toda eternidade, com Jesus no novo céu e numa nova terra. Mude sua história. Busque o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu estou nesse meio aí. Ele diz assim: qualquer que me busca me acha. Qualquer. Até aquela meninazinha, coitada, que não tinha roupa para vestir, que não tinha comida, que não tinha família, que estava ali como uma desprezada. Mas Jesus se aproximou daquela menina para abençoar aquela menina, talvez com muito amor, com muita pena. E ficou brincando com ela, como se ela fosse uma pessoa muito importante. E aí chamou ela para brincar: vamos brincar. E ficou brincando dessa forma que os meninos brincam. Vamos terminar aqui, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Pois o Senhor batalhará por vós.
Eu tenho um vídeo lá em casa, eu assisto muito vídeo, e não vá pela internet assim, de cara, sempre faça a avaliação, porque eles conversam muito coisa que não é verdade. Mas eu tenho um vídeo de uma menina, a menina do norte. Norte não é nordeste aqui, é lá para. Eu estive lá para aquela banda, não foi? E ela ia andando na rua. Ela é uma moça bonita. E de repente ela foi pega por um carro pequeno, que ia numa velocidade muito grande. Não sei o que estava acontecendo com aquele motorista. E a pancada que ela pegou, ela morreu ali mesmo. E levaram ela para o hospital. E fizeram aqueles procedimentos que a máquina aguenta a vida em você. E ela disse que chegaram os personagens e tiraram ela da cama dela, do quarto dela, do lugar que ela estava, e não precisaram de abrir nada. E ela continuou subindo. E ela disse que lá na frente encontrou uma situação lá onde tinha uma pessoa assim, tipo, sentada no chão, fazendo alguma coisa lá. E foi para lá que ela foi. E quando ela chegou lá, aquela pessoa olhou para ela, estendeu a mão, e ela disse, quando a pessoa apertou a mão dela, ela disse que sentiu uma alegria tamanha, que tudo que ela queria era ficar ali. E ela disse que aquela pessoa segurou a mão dela e disse, vamos andar por aí. E ficou andando com ela. E ficou mostrando assim as árvores, a floresta. Pescou com ela. E depois arrumou os peixes, comeu, deu para ela comer. Passou mais um dia e mais outro dia. E ele nunca soltou a mão dela. E ele estava com ela, mostrando os astros. E ela disse que entende que esses 3 dias foi os dias que ela passou morta lá. E ela disse que Jesus levou ela para o mar. E eles andavam no mar, sem problema nenhum com água. Depois ele saiu. E eu vou ocorrido lá quando ele disse, quando ela olhou, ele estava já saindo de costas para ela. E ali ela chora. Ela diz, desde que ele pegou a minha mão, ele nunca soltou a minha mão. É que os médicos chamaram a família, disseram, já faz 3 dias. Então, realmente, ela teve morte cerebral. E nós vamos desligar as máquinas. Naquela hora que Jesus saiu dela, que ela ficou chorando. Ela disse que Jesus viu ela chorando e disse, você não vai agora, mas você vai. O tempo certo, você vai lá para onde eu estou indo. E ela ficou chorando porque Jesus foi tão amigo
Jesus foi tão simples. Jesus andava com ela. Jesus mostrava tudo para ela. Tudo que ela queria saber. E aquele momento é porque chegou um parente dela lá, crente, 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 homem de oração, e soube da situação que tinha acontecido com a prima dele. E disse: irmãos, vamos estender as mãos e vamos abençoar nossa parente. Deus pode ressuscitar, Deus pode resolver esse problema. Eles estenderam a mão, fizeram uma oração fervorosa. E nessa oração, eles tiveram uma visão de uma luz incandescente que se projetava para lá, para o hospital. Que foi essa hora que ela acha que foi a hora que Jesus saiu dela, porque ela ressuscitou. Ela hoje está uma moça muito bonita, muito sadia. Não tem nada, porque quando Jesus faz a obra completa. Não tem nada. Está lá, se você quiser ver o vídeo, eu tenho lá para lhe mostrar. Mas Jesus faz isso. Ele não fez, ele faz. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amado irmão, amada irmã, você é a pessoa mais feliz da terra. Entregue tudo. Porque aquele que não deixar pai, que não deixar mãe, que não deixar esposo, que não deixar esposa, que não deixar a própria vida por amor de Jesus, não pode ser seu discípulo. Jesus, ele tem muito prazer na vida de um crente. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos concluir aqui do quarto ponto. Quarto e último ponto. Deus aqui temos o descanso da provisão. Temos o descanso da provisão. Está no versículo 17, 18, 19 e 20, que foi lido ali no quadro. Deus aqui está prometendo suprir todas as nossas necessidades. Não é só uma, mas é todas. Quais são as suas necessidades? Pois Deus, ele supre todas. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, 1. Não vai lhe faltar nada. Glória a Deus. Em Mateus, Jesus está dizendo: ide por todo mundo, pregai para toda criatura. E eu estou convosco todos os dias. Jesus está com você todos os dias. Aleluia. É uma promessa de Jesus. A verdade tem um nome, e o nome da verdade é Jesus. Glória a Deus. O Senhor proverá. Glória a Deus, nada me faltará. Coloque no telão aí esse versículo para a gente ir. Filipenses 4,19. É só uma coisa ali. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá
todas as necessidades de vocês. Diga aleluia! De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Todas as necessidades, qual é a sua necessidade? Pois Deus, Ele pode prover. Ele tem poder para prover, Ele tem amor para prover, Ele tem ação para prover. E em Cristo Jesus todas as nossas necessidades podem ser resolvidas. Glória a Deus. As promessas feitas em Isaías 41, 17 a 20, foi o que nós lemos, são por demais confortadoras. O que vamos temer? A escassez, a pobreza, a recessão, a inflação, o desemprego, as dívidas interna ou externa, a corrupção. Nada disso vai nos intimidar. Não vai nos intimidar. Deus nos colocará por cima e não por baixo. Aleluia. Seremos cabeça e não cauda. Seremos prósperos. Salmo 2. E tudo quanto fizer prosperará. Tem outra tradução. Tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Será bem-sucedido. Glória a Deus. Seremos cabeça e não cauda, seremos prósperos, bem-sucedidos, no campo, na cidade. Comeremos do melhor dessa terra e não das migalhas desta terra. Aleluia. Se quiseres e me ouvir, o certo seria, e me deres ouvido, você vai comer do melhor dessa terra. Você vai ser próspero. Você vai ser abençoado. Porque a bênção está com Jesus. Aleluia. Quando nós começamos esse trabalho no Piauí, nós começamos ali em Barro Duro. E minha esposa sempre gostou de oração. E ela sempre fez uma equipe de oração. E ali ela orava todo dia com a equipe dela. E a igreja ficava ali no asfalto, na avenida, e passava gente de todo jeito, passava doido, passava um elemento, e passava crente. E um dia nós estamos lá orando, ali naquela casa, Aurora, onde a Melinha morava, do lado de baixo ali da avenida. E entrou ali no meio delas uma mulher perturbada da cabeça. Mas ela já tinha sido boa. E a Bíblia diz que esse caminho nem o louco errarão. Glória a Deus. E aquela irmãzinha já de idade ficou empolgada porque foi bem recebida. E ela disse, deixa eu cantar aqui um hino com vocês. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino. Você não vai cantar porque você não sabe. Mas que coisa, não esqueci, faz tanto tempo, muito tempo. Mas eu aprendi, ela cantou tão cheia do Espírito Santo. E o que ela cantou ali, que marcou a gente, foi: eu vim buscar minha bênção, Jesus tem bênção para dar.
Você veio buscar sua bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levanta a tua mão para o céu. Recebe um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Oh, dá-me esta bênção. Aleluia. Você é forte. Você não chora. Mas adquira essa dimensão que isso agrada ao Senhor. Deus não aceita, não aguenta uma pessoa que chora na sua presença. Deus não aguenta. Deus responde. Deus é humilde. Jesus é humilde. Aleluia. Amados irmãos, eu espero que você tenha sido e ainda possa ser recompensado. Armando e sua esposa e os meninos não vinham para cá hoje. Outros, eles tinham a fazer isso. Mas hoje é o primeiro culto assim, e é o culto dos velhos, é o culto dos homens. Vamos para lá hoje. Eu quero agradecer a vocês que vieram e outros também que vieram, a nossa cantora. Muito obrigado por ter vindo. Esse menino é o que seu companheiro, né? Quero agradecer esse jovem aí. Então, olha o tanto de gente, se a gente não tivesse feito esse culto, dado essa palavra, e que você possa ser bem-sucedido, edificado, que você possa ter crescido espiritualmente, que a sua fé tenha aumentado e que você saia firme sabendo que você tem um Deus que Ele ama, que cuida de você, que está com você. E é aquilo que eu estava dizendo de manhã naquele velório, quando um crente morre, os anjos de Deus pegam esse crente e levam esse crente para Jesus. Os anjos levam. Nós vamos morrer. Se não morrer, Jesus vai voltar já. Amém. Do jeito ou do outro, nós já estamos na bênção de Deus. Que você possa ter a sua fé aumentada. Que a sua vinda aqui não tenha sido em vão. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou chamar aqui a pastora Aurora, minha esposa, para encerrar esse belo culto. Não, vocês gostaram do culto? Só faltou um pregador, né? Mas que bom que vocês vieram. Muito obrigado. Que Deus, em nome de Jesus, faça que o menorzinho de vocês venha ser uma multidão para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz. Obrigada a todos que vieram, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Te louvamos pelas tuas promessas, que são promessas de cumprimento. Te louvamos pelos teus filhos que estão aqui, por cada família aqui representada. E nós oramos que a bênção do Senhor venha sobre todos, sobre todas as famílias. Oramos pela igreja do Senhor, pelo povo comprado pelo Senhor.
E oramos pela nossa nação, que o Senhor perdoe o pecado dessa nação e ordena a tua bênção, toma o governo dessa nação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Até quarta-feira, se Deus quiser. Aleluia! Vamos para a bênção apostólica. A Bíblia diz: Jesus veio para o que era seu. Jesus é israelense da tribo de Judá, da gema, ali da família de Davi. Jesus é israelita. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ô crente, você é abençoado, você é uma pessoa feliz. Cante, 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 cante. Aleluia. Eu quero agradecer aqui o nosso amado irmão visitante. Muito obrigado por ter vindo, estar aqui, né? Curva sua cabeça. Que o amor de Deus, o nosso Pai, diga: eu tenho um Pai, e meu Pai é Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça inaudita de Jesus, que sendo pobre, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Nós somos enriquecidos. Aleluia! Que a doce comunhão